Acho que agora vai. E aí, pessoal, boa noite. Primeiramente para todos. Porque minha garganta não tá muito boa. Mas enfim, vamos aqui conversar sobre o trabalho de Ana Maria, o trabalho das ODSs. Vamos falar, né, sobre o que se trata realmente nosso trabalho, qual a nossa tese, a problemática, o que são as ODSs. E vamos começar, né? Primeiramente, vamos começar pelas ODSs, que é o ponto central do nosso trabalho. O que são as ODSs? As ODSs são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos aí pela ONU, para mitigar os efeitos aí maléficos no nosso mundo, como por exemplo a desigualdade, a fome, promover a paz, isso até 2030, né, na COP de 2030. Pois é, né? Enfim, e sobre a nossa tese não, vou falar da tese depois. Mas quais são as nossas ODSs? Existem 17 ODSs diferentes e nós escolhemos 3. A ODS 3, Saúde e Bem-Estar, a ODS 10, Redução de Desigualdades e a ODS 11, no caso são Cidades e Comunidades Sustentáveis. Beleza? O nosso trabalho vai girar em torno disso, para satisfazer essas 3 ODSs. E qual a nossa tese? A gente tem que ter alguns pressupostos aqui antes de falar nossa tese. O que é o Estado? Eu falo Estado com E maiúsculo. Para que serve o Estado? De acordo com Thomas Hobbes, o Estado ele serve para garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não acontece na nossa sociedade. Um grande exemplo disso está na Constituição Federal de 1988, no artigo 196, que diz que a saúde é um direito de todos e obrigação do Estado. Porém, na prática, isso de fato não acontece, ou não acontece como deveria acontecer. Como assim, Pedro? Um exemplo disso é o SUS. Filas e filas enormes, médicos, muitas das vezes não tão qualificados em clínicas particulares, por exemplo. Agendamentos, quando é algo mais específico, é extremamente, muito demorado. E em questão a psicólogos, que esse de fato vai ser o nosso ponto. Normalmente são de baixíssima qualidade, eu falo por experiência própria. E aí que tá o ponto. Mas Pedro, por que o Estado ele é dessa forma? Você sabe me dizer? Olha, saber dizer com certeza eu não sei, mas eu tenho um palpite. E o meu palpite é que isso se dá devido à política de pão e circo. No caso, o Estado, ele oferece algo que deveria ser automático dele, mas ele se oferece como se fosse uma bonificação, uma premiaçãozinha, e a população ela acata isso. E aí é que tá. A população ela não tem senso crítico. Vou citar um exemplo. Algo recente, tá? É só para exemplo, fins educativos. Teve um novo auxílio, o auxílio botijão de gás, que cada família aí em vulnerabilidade socioeconômica ganha algo em torno de 3 mensalmente. Aí você fala, nossa Pedro, que incrível, que legal. Não, pois se o nosso Estado fosse de fato eficaz, você acha que necessitaria de que famílias em condições de vulnerabilidade socioeconômica recebessem esse tipo de auxílio, e eu falo que a maioria do país está em vulnerabilidade social, esse é o ponto. O pé de meia também é um grande exemplo disso. Pegam dinheiro, dão para jovens para lutar contra a evasão escolar. Mas esse dinheiro, em vez de ser dado para jovens, não deveria ser investido em educação, criar novas escolas, criar apoio a professores para alunos neurodivergentes que não se tem esse tipo de formação para a escola estadual. É um exemplo, claro. E aí é que entramos nós, o Acolive, onde saúde é também bem-estar. Nós iríamos promover, no caso, profissionais da saúde e eles sendo muito mais baratos, no caso, para apoio mental mesmo, que eu digo. Consultas a partir de 10, 15, 20 reais, uma tarifa mínima, porque o aplicativo ele também precisa se manter, ele precisa lucrar também. E com relação ao Estado aqui, que eu tanto falei, as mazelas que permeiam a nossa sociedade,
O que a gente faz em relação a isso? Simples, Pedro. A gente vai pegar e botar uma área específica no nosso aplicativo para ajudar com o senso crítico da população. Vai ter uma área lá explicando quais são os seus direitos, sobre a Constituição Federal de 1988, que não serve de muita coisa, mas devem saber. Esse tipo de coisa, sabe? Para terem senso crítico e saberem exigir coisas, não receberem somente esmolas. Até porque a gente paga imposto. Qual é a etimologia de imposto? O significado. O imposto vem do latim, de imponere, uma imposição. Se você não paga, você é penalizado. Agora, se o Estado nada faz, nada acontece, porque você não sabe dos seus direitos, entende? Esse é o ponto. Enfim, essa é a nossa tese, é sobre isso o nosso aplicativo. E aqui agora eu vou falar o que já temos no nosso aplicativo. Além da introdução da problemática, nós já temos a pesquisa de campo, entrevistas, que eu acho que é bem autoexplicativo. Fizemos entrevistas aí com 4 pessoas diferentes, um estudante, uma senhora, uma fisioterapeuta, eu acho que por aí. É pra gente tirar dados a partir disso e usar ao nosso favor. É meio óbvio, mas enfim. As personas, elas vão ser personagens fictícios criados com base na nossa pesquisa de campo, que no caso vai ajudar a gente a ter uma melhor interabilidade do aplicativo, justamente com essas pessoas, entende? Vão ajudar a guiar o design do app. É isso. O mapa da empatia é uma ferramenta visual que vai mostrar o que o usuário pensa, vê e sente. Que isso também vai ajudar a gente a determinar melhor o nosso design e, como empresa também, entender como a mente dos nossos usuários eles irão funcionar. A matriz CSD é as certezas, suposições e dúvidas. Vai ajudar a organizar o que já sabemos sobre o nosso projeto e o que estamos assumindo sem comprovação. Por exemplo, aqui ó, no documento, uma certeza que a gente tem é que a saúde mental é um direito garantido pela Constituição. Uma suposição é que a plataforma ajudará a quebrar estigmas sobre terapia nas comunidades. E uma dúvida seria como garantir como garantir a segurança dos encontros presenciais. Não precisa ter uma resposta, é mais para a gente determinar, né, quais são as nossas dúvidas, as nossas certezas e as nossas suposições. A análise de concorrentes também é autoexplicativo. Vamos analisar concorrentes que têm ideias e propostas parecidas com a nossa e a gente vai botar no papel, né, qual é o nosso diferencial. É isso. A jornada do usuário, no caso, vai mostrar o primeiro contato do usuário até a conclusão da finalidade dele no aplicativo. Por exemplo, ele vai logar, criar uma conta, botar seu nome, CPF, né? Criar a conta. E aí ele vai procurar uma terapia, da terapia ele vai procurar um terapeuta, vai ser atendido, vai pagar. É isso, a jornada do usuário é isso. User flow, né? Os protótipos é o que a gente já fez no PowerPoint, que no caso é um mockupzinho, né, de como vai ser, como vai ficar o nosso aplicativo. É isso. E para conclusão, me esqueci de falar isso também, mas o nosso aplicativo ele vai ter integração com a moeda Capiba, que no caso é uma moeda virtual do Recife, tipo uma Bitcoinzinho. E os nossos clientes eles ganhariam a cada consulta, por exemplo, 10, 20 Capibas. E isso poderia ser trocado em cupons, benefícios, né? Tipo desconto em Uber, desconto no McDonald's, descontos em coisas. Que é bastante interessante até transformar em dinheiro tipo via Pix, entende? Tipo, sei lá, 20 capibas equivalem a R$ 5. É um exemplo. É isso, gente. Não tenho muito mais o que dizer, não. Esse é o nosso trabalho. E se inscrevam no canal, deixem uma curtida aqui no comentário, no vídeo. Comentem bastante aqui, ó. Ativem o sininho. E é isso, pessoal. É porque eu tenho que esperar dar o tempo aqui pra cortar o vídeo que tá. Botei aqui, ó. Acho que dá pra ver no celular. E. Pra cortar certinho aqui, porque tem um tempo limite. Deixa eu. Ok. Mas é isso, pessoal. Agora foi.